Vamos lá, estudantes do segundo ano, para a nossa prova diagnóstica, que começa com a pergunta: o que é mol? Mol é a unidade de medida que expressa quantidade de matéria. Esse termo é um termo-chave para você poder compreender mol quando ele estiver falando de mol nas atividades, por exemplo. Então, nessa ideia do mol, nós temos que um mol é 6 vezes 10 elevado a 23 partículas. Ou pode ser 6,02, dependendo da forma que você está arredondando ou não esse valor. Essas partículas elas vão depender do contexto da questão. Elas podem ser átomos, moléculas, íons. Vamos para a nossa segunda pergunta sobre quais são as unidades de medida para massa e volume. Vamos começar por massa. Isso aqui é uma coisinha lá do nosso ensino fundamental, que nós temos que entender sobre massa. Tudo isso aqui são unidades de massa, certo? Que são as gramas. Ok? Gramas. E você vai, eventualmente, ter que converter gramas para miligramas, para quilogramas, né? Que são os principais aqui, gramas, miligramas, quilogramas. E isso se passa aqui por toda essa ideia aqui. Eu coloquei também a unidade de megagramas aqui, que é o mesmo que toneladas. Para converter, por exemplo, de gramas para decigramas, nós vamos multiplicar por 10. E aí nós temos decigramas, queremos converter para centigramas. Vamos multiplicar por 10. Para miligramas, por 10. Então, se eu quero converter diretamente de gramas para miligramas, eu vou multiplicar por 1000. O valor que eu tenho em gramas. Por que por 1000? Porque aqui eu tenho 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. Contas de 10 vezes 10 dividido por 10 são continhas que vocês precisam fazer sem medo de errar, porque é realmente muito fácil. Miligramas também. Se eu tenho, por exemplo, quilograma, se eu multiplicar por 10, eu vou ter 10 hectogramas. 10 vezes 10, né? Aí eu vou ter 100 decagramas, vezes 10 de novo, eu vou ter 1000 gramas. Então, se eu quero converter direto de quilogramas para gramas, eu também vou multiplicar por 1000 pela mesma lógica que eu acabei de explicar. E se for ao contrário? Ao contrário de multiplicar, é dividir. Então, se eu quero ir de gramas para cá, divido por 10. E da mesma forma, se eu for direto de miligramas para gramas, eu vou dividir por 1000. Só um detalhezinho aqui que eu vou acrescentar essas informações aqui, apenas em critérios para poder ajudar quem está com muita dificuldade em notação científica. Por exemplo, eu posso falar que essas unidades, esses prefixos aqui, eles são como outros tipos de números. Como, por exemplo, 1000. O que é 1000? 1000 é
10 elevado a 3, desculpa, 3 positivo. 1.000 é 10 elevado a 3. Se eu tenho 10.000, 10.000 é 10 elevado a 4. Se eu tenho 100.000, 10 elevado a 5 e assim por diante. E aqui cabe lembrar de uma coisinha bem interessante, ó, o K. Usa-se muito K nos joguinhos de hoje, né? Ah, eu tenho tantos K. Mas o que esse K significa? Ele significa 10 elevado a 3. Então, eu posso usar lá no joguinho K. K? Não posso, isso é errado. Até aqui tudo bem, tá perfeito, tá certo. Aqui eu não posso. E o megagramas, como é que é? O mega tem um valor de 10 elevado a 6. Isso quer dizer que o mega para aquilo eu tenho que multiplicar não é por 10, é por 1.000. E a mesma coisa, ao contrário, é dividindo por 1.000. Agora vamos falar de volume. O volume, ele vai ter essas mesmas especificações aqui se eu estiver falando de litros. Mas se eu estiver falando de metros, e o volume pode ser medido em metros, eu vou estar falando de metros cúbicos. E aí eu preciso sim saber fazer a associação de metro cúbico para litro. E aqui vai essa informação muito importante que eu coloquei uma colinha lá no blog. Litro, mililitro. Bom, de litro para mililitro é a mesma lógica que você tem aqui em cima. Obviamente, você sabe que litro para mililitro você tem que multiplicar por 1.000. Complica um pouco quando eu estou falando de metros cúbicos, mas sem problemas, que eu vou dizer para vocês aqui, que a associação de 1 metro cúbico vezes 1.000 litros. Então, por exemplo, se a sua caixa d'água tem capacidade para 1.000 litros, ela então tem 1 metro cúbico de tamanho. Eu posso associar também o milímetro ao centímetro cúbico, que é a mesma coisa. O litro também posso associar ao decímetro cúbico, a mesma coisa. Só que quando eu estou falando de metros cúbicos, a coisa fica um pouquinho diferente dessa analogia aqui, por causa desse valor especial aqui, que é o cubo. O cubo vai fazer toda a diferença. Então, quando eu pegar aqui centímetro para decímetro, decímetro cúbico, centímetro cúbico para decímetro cúbico, eu não vou ter que dividir por 10. Eu vou ter que dividir por 1.000, por causa do valor ao cubo. E a mesma coisa, se eu vier para cá, eu não vou dividir por 10. Eu vou ter que dividir por 1.000. Vamos para o exercício 3, que no exercício 3 eu vou usar uma técnica chamada análise dimensional, em que eu vou precisar saber todas as informações que eu acabei de falar. A. Transforme 4,5 kg para unidade de gramas. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar isso daqui por uma fração que tem um valor igual, onde embaixo eu vou colocar 1 kg. 1, porque o 1 não vai fazer diferença aqui multiplicando, ok? E quilograma, porque eu quero acabar com essa quilograma aqui. Acabei com ela. Essa fração, presta atenção ainda nessa fração que eu não terminei de fazer ela. A gente vai terminar de fazer ela sempre antes de cortar, ok? 1 quilograma é igual a quantas gramas? 1.000 gramas. Então, tendo cortado o quilograma, sobrou só a unidade de grama, que é o que interessa aqui, né? Na nossa conversão. E aí eu vou multiplicar 4,5 por 1.000.
que vai dar 4.500. E você fala, precisava de toda essa presepada aqui para poder fazer essa conversão? Não precisava, mas quando a coisa começa a ficar mais difícil, essa presepada aqui vai ajudar muito. 600 ml para litro. Aí o que que eu vou fazer? Vou colocar ml embaixo, litro em cima, porque eu vou cortar o ml e vou ficar só com 1 litro. E eu tenho que saber que 1 litro é igual a 1.000 ml. Eu não posso falar aqui que 1 ml é igual a tantos litros, por exemplo. Ah, eu posso. Só que eu acho meio trabalhoso assim para minha cabeça pensar, nossa, mas 1 ml vale quantos litros? 0,001 litro? É melhor eu dizer que 1 ml, que 1 litro vale 1.000 ml. Eu acho bem mais fácil. E aí eu vou cortar ml com ml e dividir 600 por 1.000, que vai dar 0,6. Vezes 1 não vai fazer diferença e a unidade que sobra é o litro. Continuando. 7 kg por litro. E aí eu vou colocar o quilograma em cima e o litro embaixo. Por quê? Por causa dessa conversão especial que eu estou usando. Eu tenho que converter somente as gramas. Então vamos lá. 1 quilograma é igual a 1.000 gramas. Eu vou cortar quilograma com quilograma e vai me sobrar 7 vezes 1.000, 7.000. Vai me sobrar a unidade de gramas em cima e embaixo me sobrou a unidade de litros, 7.000 gramas por litro. Vamos à próxima. 7 quilogramas por litro. Eu vou ter, então, que 1 litro é igual a 1.000 ml. Com isso, então, eu vou cortar litro com litro e vai me sobrar aqui embaixo ml, que é exatamente o que eu queria na conversão. Então, eu vou ter 0,007 quilogramas por ml, que é o que sobrou. Na E, nós vamos falar um pouquinho de mol, não é? É uma coisa bem simples. Ele quer que você converta 2 mols para moléculas. Eu vou usar uma regrinha de 3, mas você pode ter um outro tipo de raciocínio aqui sem o menor problema. Por que que eu vou usar a regrinha de 3? Porque nós vamos usar muito quando chegar mais à frente do conteúdo. Um mol não são 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas? Então 2 mols será X. E aí eu multiplico o cruzado, não é? Porque é regra de 3. Eu, muito esperto, vou fazer o quê? Vou pegar esse 1 mol aqui e mandar para o outro lado, dividindo, porque eu sei que lá do outro lado tem 1 mol e aqui eu só tenho que ter o X. Como é tudo multiplicação,
Eu posso, por exemplo, multiplicar 2 por 6 vezes 10 elevado a 23 e ignorar as unidades, deixar elas para sobrar no final, sem o menor problema. Esse 1 aqui embaixo multiplicando não vai fazer diferença. Inclusive, prestem atenção, isso para mim fez muito significado quando eu estava aprendendo a trabalhar com frações e para vocês talvez faça um significado algum ou nenhum. Se eu tenho só multiplicações, tá vendo que eu não tenho soma e não tenho subtração. Se eu tenho só multiplicações, é a mesma coisa que eu tivesse vezes 1 aqui, vezes 1 aqui, vezes 1, vezes 1, vezes 1, infinitamente cheios de 1. Vezes 1, vezes 1. Só para você entender que o 1 dentro da multiplicação não faz diferença se ele está aparecendo, se ele não está aparecendo. Então vamos lá, vamos continuar. Mol, então, corta com mol, porque é uma multiplicação. E aí eu posso cortar. E vai me sobrar 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Eu vou destrunchar esse 10 elevado a 23? Eu não vou, não. Eu não sou besta. Já já mostro para vocês por que eu não sou besta. Chegamos a quase a nossa resposta. Porém, isso aqui é uma notação científica e eu não posso ter o número 12 como notação científica. Então, eu vou ter que ajustar isso daqui. Eu vou passar essa vírgula imaginária aqui do 12 para cá. Sim, mais uma coisa que me ajudou muito a entender matemática, contas. Todo número tem uma vírgula imaginária. Se eu tenho, por exemplo, o número 2, ele tem uma vírgula imaginária bem aqui. E o que tem depois da vírgula imaginária do 2? Um zero imaginário. Porque para quem for seguir faculdade nessa área, vai ver que ter um zero aqui de verdade ou um zero imaginário faz diferença. Pois então, vamos continuar. Eu vou pegar essa vírgula imaginária e vou passar ela para cá. 1,2. Quando eu fizer isso, a notação científica vai mudar de 23 para 24. E por que eu não sou besta de destrunchar esse 10 elevado a 24? O que esse 10 elevado a 24 quer dizer mesmo? Propriedade de potência. Isso quer dizer 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Eu já cansei, mas são 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 24 vezes. Não 10 vezes 24, e sim 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, até que você tenha 24 vezes o 10. Não 24 vezes 10, entendeu, não é? E como é que vai ser esse número aqui se eu destrunchasse esse com esse 1,2? Eu pegaria a vírgula imaginária e mexeria ela 24 vezes para a direita. Então, se eu tenho 1,2, eu vou pegar essa vírgula imaginária e mover ela 24 vezes para a direita. Aí eu venho 1, virou 23, lembra? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, já cansei. E toda vez que ela vai se movendo, por exemplo, para cá, vai aparecendo um zero de verdade aqui, não mais imaginário. E assim vai até que eu chegue ao número de 10 elevado a 24, acrescentando 0, 0, 0, 0, 0. Aliás, movendo a vírgula para a direita 24 vezes. Aí eu vou chegar a um número muito grande. Vamos para a próxima, então, que é o F. Eu vou converter 350 mols por litro vou multiplicar pela minha equivalência, que eu sei que 1 litro é igual a 1000 ml. Então, eu vou cortar litro com litro. Vou chegar ao resultado de 350 dividido por 1000, 0,35.
E o que me sobrar, as unidades que me sobraram foi mol por ml. Vou apenas passar aqui a resposta da F, ou da 4, desculpa. A A é verdadeira, a B é falsa, a C é verdadeira. Essa é para ser uma questão bem facilzinha, viu? A D é verdadeira, mas com um detalhe que eu já vou falar sobre isso. E aí é falsa. Qual é a necessidade desse detalhe que eu falei aqui na D? O detalhe é que 0,01 pode sim ser equivalente a 1%. Porque quando a gente converter 0,01 para 1%, a gente vai multiplicar por 100. E aí, 0,01 vezes 100 vai dar 1%. Então, ela é verdadeira, mas é claro que depende do contexto. Você não vai lá ver um valor de 0,01 e vai falar, ah, isso aqui é 1%. Não, depende do contexto. Tudo bem? Se você estiver falando de porcentagem, de um cálculo que deu 0,01, aí sim nós vamos falar de 1%. E uma coisa básica que me ajudou muito a entender a porcentagem é que você vai sempre dividir uma parte pelo todo. O que isso aqui quer dizer? Você pega meia laranja, é a parte. E o todo é o quê? É a laranja inteira. Meia laranja pela laranja inteira, eu vou chegar a um cálculo que vai dar 0,5, que é o mesmo que 50%, e 50% é a metade da laranja, ok? Agora, se eu pego a laranja toda pela laranja toda, quando eu dividir o mesmo número pelo mesmo número, vou ter o resultado de 1. Multiplicado por 100 vai dar 100%. Que, ou seja, é a laranja inteira, toda. E se eu falo, por exemplo, que eu tenho 200% de laranja? Significa que, magicamente, a minha laranja não é uma, ela é duas. Para encerrar, vamos para essa rápida brincadeirinha aqui. Isso aqui é uma brincadeirinha apenas, bem facilzinha. Só para a gente rir um pouco. Essa é a expressão que eu escrevi para vocês, de uma forma diferente de escrever. E é claro que há muitos caminhos para resolver essa expressão, e eu vou usar um desses caminhos, você pode usar outro. O importante é que no final, o resultado tem que ser o mesmo. Primeiro eu vou somar então aqui 7x mais 8x. Percebam que eu já estou ignorando essa chave aqui, esse colchete, porque para mim não é mais interessante ele. Agora, esse parêntese aqui eu não estou ignorando porque esse parêntese aqui eu preciso entendê-lo como uma multiplicação. Como aqui não tem sinal de mais, aqui entre o parêntese e o número, ele então está multiplicando 15x por 2x. E como eu vou multiplicar isso aqui, eu vou multiplicar número com número, letra com letra. Então, eu vou ter 30x ao quadrado, dividido por 2. E é claro, eu vou dividir aqui 30 por 2, que vai ficar 15x ao quadrado. Isso é tudo, pessoal. Escovem os dentes e me mandem as dúvidas pelo WhatsApp.